Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste sábado. E hoje o nosso assunto: jogos, loterias, apostas. Dizem que o Brasil é um verdadeiro cassino. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Pedro Qualiato. Ele é advogado, especialista em direito do consumidor, com especialização na Fundação Getúlio Vargas e também na Universidade da Califórnia. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Edson, eu que agradeço o convite, é um prazer participar. E aqui comigo o jornalista Tiago Dantas, que até agora eu não sei se ele gosta ou não de fazer uma fezinha. Olha, Edson, confesso que eu nunca fiz nenhuma aposta, mas eu acho que diante do programa de hoje vocês vão me convencer a fazer alguma aposta nesses bets aí da vida, viu? Então vamos ver se o doutor convence a ti. Doutor, o jogo é ou não é permitido no Brasil? Edson, desde 2018, o jogo, a aposta esportiva, passou a ser permitida no Brasil. A gente está falando de aposta esportiva com valor fixo, em resultados online. Em 2018, nós tivemos uma lei federal, aprovada pelo então presidente Michel Temer, que abriu essa possibilidade. O Brasil legalizou a possibilidade de jogos online no Brasil. Após essa lei, nós tivemos aí a abertura e o início de diversas empresas que passaram a explorar essa atividade. Hoje a gente tem cerca de 500 empresas que estão explorando essa atividade no Brasil, mas até então nós não tínhamos uma regulamentação, uma especificação de como esses jogos poderiam ser feitos, quais os critérios, os requisitos que essas empresas deveriam ter para poderem explorar essa atividade no Brasil, quais as consequências caso as empresas não cumprissem com esses requisitos. Então a novidade é que recentemente nós tivemos essa medida provisória que trouxe essa regulação das apostas online no Brasil. Ô Pedro, eu tô vendo aqui que o Brasil, ele é líder no mercado de apostas, né, com apostas online com mais de 3 bilhões de acessos, isso a dados de 2022. Por que você acha que esse número vem crescendo cada vez mais? Você acha que os brasileiros é aquela famosa propaganda boca a boca, ó, apostei, fiz a minha fezinha, ganhei. Você acha que é alguma coisa nesse sentido? Tiago, de fato o Brasil é um dos maiores mercados de apostas online do mundo. Em número de acessos, de acordo com esse dado, é o maior mercado. Em valores transacionados também está entre os 3. O Ministério da Fazenda estima que anualmente transaciona-se entre 100 a 150 bilhões de reais em apostas esportivas por brasileiros. E aí é que mora o problema, porque tem sido, sem a regulamentação, boa parte ou quase que a totalidade desse valor tem sido transacionado e direcionado para casas de apostas online sediadas no exterior, sem gerar qualquer receita para o Brasil, para o governo federal. E aí, também por isso, talvez tenha sido a principal motivação do governo, criou-se essa medida provisória que, entre outras coisas, definiu uma taxação para as casas de apostas, para todos os valores transacionados nas casas de apostas. Deixa eu arrumar um exemplo aqui da Mega Sena, por exemplo, doutor. Eles dizem assim, olha, essa semana, eu não sei, vamos supor aí que seja o prêmio acumulado em 18 ou 20 milhões. Tá, mas quanto que é arrecadado? Quem é que estipula do valor arrecadado e que esses 20 milhões serão pagos? Como é que é feita a divisão desse bolo? A gente quase nunca tem acesso a isso. Um dos pontos também mais importantes dessa medida provisória que regulamentou e que regulamenta as apostas online é justamente a divisão da receita, da arrecadação das apostas. Ficou estipulado que haverá um imposto da alíquota de 18%, que será taxado das empresas de apostas, das casas de apostas online. Desses 18% que será arrecadado, há uma divisão já pré-estabelecida. Parte disso vai para o Ministério do Esporte, parte disso vai para a Previdência Social, parte disso vai para o Ministério da Educação, parte disso vai para os atletas e os clubes, as associações esportivas relacionadas aos jogos que são feitas as apostas. Isso ainda está sendo discutido, essa divisão, mas quem vai fiscalizar isso, Edson, é uma secretaria que será criada justamente para fiscalizar não só a destinação da arrecadação, mas também o funcionamento das empresas, se elas vão seguir alguns critérios, se elas vão ter uma série de requisitos que as empresas terão que ter, e essas secretarias elas servirão também para punir as empresas que descumprirem as regras, para suspender o funcionamento dessas empresas
empresas e até mesmo para caçar a licença, a outorga, que eles chamam, que essas empresas deverão ter para poderem explorar essa atividade de agora em diante. Agora, Pedro, como tudo na internet, tem os famosos golpes, né? Para quem vai apostar, né? Para quem nunca fez e está nos assistindo, por curiosidade, vai querer fazer uma aposta nesses sites online aí. Qual é a principal característica que a pessoa tem que estar esperto, tem que estar atento para não cair em possíveis golpes em sites fakes? Tiago, hoje, de fato, até a aprovação dessa medida provisória, os usuários de apostas não estavam 100% seguros sobre qual é a melhor site de apostas para usar, quais as dicas. As dicas eram muito genéricas, como, por exemplo, usar os sites com cadeado, que tenham segurança criptografada, aqueles que colhem o perfil do usuário com mais critério, que isso é importante. Agora, com a medida provisória, que aliás já entrou em vigor, ela foi assinada pelo presidente da República em agosto, ela passou pela análise e aprovação da Câmara dos Deputados em setembro, foi direcionada ao Senado. O Senado tem um prazo de 45 dias para aprovar ou fazer as emendas, mas o fato é que ela já está valendo e caso ela seja aprovada pelo Senado, ela será convertida em lei e a partir de novembro ela já vai ter força de lei e já vai começar a valer como uma nova legislação, uma lei federal, uma lei ordinária. Essa lei, esse regulamento, desculpa, Tiago, sua pergunta. Quais são os cuidados? Principais cuidados? Vai ficar muito mais fácil para o usuário das apostas aí, então, porque ele vai saber que as empresas que, a partir do momento que a lei entrar em vigor, elas estarão explorando a atividade, essas empresas necessariamente terão tido a outorga do Ministério da Fazenda, elas deverão ter a aprovação do Banco Central para utilizar os métodos, as intermediadoras de pagamento, elas deverão ter, por exemplo, sede no Brasil e não mais sede no exterior, não será mais permitida a exploração dessa atividade por empresas estrangeiras. Elas deverão ter diretores e representantes brasileiros com conhecimento no mercado, não é qualquer pessoa. Você não pode, por exemplo, nomear um laranja, você tem que nomear uma pessoa que tenha capacidade técnica para assumir. Elas deverão ter um capital mínimo exigido por lei e, por exemplo, para conseguir essa outorga, que é a autorização do Ministério da Fazenda, ela vai ter que pagar um valor elevadíssimo, que hoje está em 30 milhões de reais para o Ministério da Fazenda para poder explorar a atividade de jogos, apostas online por 3 anos somente, para depois poder renovar. Tem uma validade. Por que eu estou falando isso? Porque a partir desse momento, os usuários terão mais segurança. Eles vão saber que eles estão tratando com empresas estruturadas, empresas sérias. A tendência é que caia o número de empresas que exploram essa atividade no Brasil. Hoje são 500. A tendência é que isso caia drasticamente, esse número caia, seja reduzido, para que somente as empresas mais sérias, as empresas idôneas, estruturadas, passem a explorar, a oferecer serviços de apostas online. Você usou um termo antigo, mas ele começou a ser usado com muito mais frequência ultimamente, que é o tal do termo que você usou, laranja, né? Como é que a gente pode ter certeza que um site desse de apostas não está sendo usado, por exemplo, para lavar dinheiro? A lei se preocupa, a medida provisória, que deverá ser convertida em lei, ela se preocupa com esse ponto, Edson. Ela estabelece que as empresas deverão estabelecer métodos, ferramentas para evitar a lavagem de dinheiro, para evitar também que elas sejam usadas com a finalidade de ocultação de bens, de patrimônio, de, por exemplo, você utilizar dinheiro advindo de venda de drogas. E quais são esses mecanismos? Basicamente, a empresa vai ter que demonstrar que ela verifica a origem do dinheiro, dos fundos que são utilizados nas apostas, tá? Ela tem que entregar um formulário para o apostador, que ele tem que declarar que aqueles valores que ele está declarando, que ele está utilizando, são valores de fontes de origens lícitas, que ele obteve com trabalho, são valores declarados, não são valores advindos de sonegação fiscal. E quando a empresa suspeitar de alguma atividade ilícita nesse sentido,
que um determinado apostador está apostando valores elevados, valores que não são compatíveis com o seu rendimento, com a sua... a empresa pode suspender o perfil desse apostador, não é pode, ela deve. Então, tem uma série de mecanismos que as empresas, se não têm hoje, terão que adotar para evitar esse tipo de situação, que elas sejam usadas como produto, como meio do cometimento de crimes, né? Como lavagem de dinheiro. Agora, Pedro, você acha que esses sites de apostas online são ou serão uma tendência mundial? Tiago, já são em alguns países. Eu dei uma pesquisada antes de vir para cá, verifiquei que em alguns países, como Inglaterra, Espanha, Itália, já tem uma legislação de apostas online já bastante avançada, já aprovada há 5, 10 anos, como é o caso da Inglaterra. Na Inglaterra foi criada em 2011 a Gambling Commission, que é uma secretaria que serve justamente para fiscalizar e autuar as empresas que exploram as apostas online. Na Inglaterra também as empresas devem pagar uma outorga para o Ministério da Fazenda. E, enfim, a tendência é que com essa segurança que os usuários, os apostadores terão, e já têm ao redor do mundo e passarão a ter aqui no Brasil, eles passem provavelmente a apostar mais para que outras pessoas também que hoje não apostam, como é o seu caso e é o meu também, Tiago, a gente também, sentindo essa segurança, a gente também passe a experimentar as apostas de uma maneira responsável, de uma maneira... diria, limitada, né? com certos cuidados, consciente, e esse mercado, na minha visão, tende só a crescer, não só no Brasil, mas também no mundo. Perfeito. Fizeram um famoso sinal para a gente pro break. Então nós vamos para o nosso rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos entrevistando o advogado Pedro Qualiato, falando sobre jogos, sobre as apostas, e a gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o Dr. Pedro Qualiato. Estamos falando sobre jogos, sobre apostas, sobre essa forma que o brasileiro encontrou de ganhar um dinheirinho de uma maneira mais fácil. Agora, doutor, qual é a diferença básica que existe, por exemplo, as apostas que são feitas aqui e, por exemplo, nos Estados Unidos? Você vai para Las Vegas, por exemplo, você chega no aeroporto, já tem as máquinas, ninguém incomoda você vai lá, coloca a sua moedinha, você joga, se ganhou, perdeu. Qual que é a diferença básica, doutor? Nos Estados Unidos, Edson, a legislação que se aplica é sempre a legislação estadual. Então, o jogo nos Estados Unidos, e aí falando do jogo online, hoje ele é permitido em 35 dos 50 estados. Mas ele começou com 2 apenas, Nevada e um outro que eu não me lembro agora, e foi se ampliando. Uma das diferenças seria essa. Então, dependendo da localização, os Estados Unidos permite de uma forma ampla ou não, ou proíbe totalmente a jogatina. No Brasil, a legislação é federal. Então, uma vez aprovada, ela vai valer para todo o território nacional. E outro ponto é que nos Estados Unidos, pelo menos no estado do Nevada, em Atlantic City e outros estados, já há muitos anos o jogo presencial, cassino, ele já é permitido. Ele percebeu-se que é uma grande fonte de arrecadação, determinou-se as regras e eles exploram essa atividade. Aqui no Brasil, neste momento, a gente está falando de apostas online, mas há uma possibilidade grande de termos uma ampliação aqui também, para que tenhamos cassinos, bingos, voltemos a ter bingos, mas agora de uma maneira regrada, de uma maneira mais regrada, não que não tivéssemos tido regras anteriormente, mas agora, provavelmente, se voltarem os jogos físicos presenciais, voltarão com critérios e com regras muito mais rígidas do que antigamente. Tem um povo aí que é apaixonado por bingo, vai ficar feliz da vida se voltar essa prática. Pois viu, é, Thiago? Isso que eu vou aproveitar para falar com ele. A gente vê, volta e meia, alguns registros nos telejornais, né? Aquela pergunta, o bingo ele é permitido no Brasil ou não? Tiago, o bingo foi permitido no Brasil na década de 90. Havia uma legislação federal que permitia o bingo. Aí, por uma série de problemas, envolvimento das empresas que exploravam o bingo em lavagem de dinheiro, em esquemas criminosos, o bingo acabou sendo proibido por lei. Então, o bingo não é permitido hoje no Brasil. Por outros problemas também relacionados a vício de jogos, há relatos de pessoas que naquela época acabaram desenvolvendo compulsão por jogos e acabaram perdendo o seu patrimônio.
porque não havia uma legislação ou algo muito específico quanto a isso. A tendência, como eu disse, é que com a abertura dos jogos online, com a legalização dos jogos online, voltemos a ter bingos e até mesmo, por que não, cassinos no Brasil. Não é agora o foco desta medida provisória, mas é algo que pode voltar a acontecer. Tem um ditado popular aqui no país que a gente diz que gato escaldado tem medo de água fria, né, doutor? Agora, como é que você vai controlar um jogador lá do interior do Rio Grande do Sul de tomar um cartão amarelo aos 35 minutos do primeiro tempo porque alguém apostou que ia acontecer isso? Você não consegue controlar isso, doutor? Esse é um ponto muito sensível dessa questão dos jogos online, né? A gente sabe que com o volume de apostas aumentando, com o número de apostadores cada vez maior, a tendência é que propostas indecorosas, propostas indecentes aos atletas surjam cada vez mais. E qual é a preocupação da lei nesse sentido? A lei estabelece que as apostas online, as empresas de apostas online, deverão patrocinar campanhas de conscientização e de alerta contra a manipulação de resultados para os atletas, para os dirigentes, para os juízes, para todos que têm a capacidade de influenciar no resultado. E também, além disso, campanhas de jogo consciente, né? Campanhas que alertem quanto aos malefícios do jogo patológico, assim como acontece com a indústria de bebidas ou a indústria do tabaco. Então, a gente espera que com isso os jogadores se conscientizem, jogadores e jogadoras. Se você acessar, por exemplo, o site do Comitê Olímpico Internacional, há ali uma lista de atletas banidos dos Jogos Olímpicos ou suspensos por conta de suspeita ou acusação e condenações de manipulação de resultados, assim como acontece com atletas que se envolvem em escândalos de doping. O tratamento é mais ou menos parecido. Multa, suspensão, aplicação até de banimento do esporte, do atleta e até da confederação, se for o caso, como é o caso da Rússia, né? Se for uma coisa generalizada. Agora, Pedro, você com todo o seu entendimento, né, referente ao tema, qual você acha que serão os próximos passos referente a esses sites de apostas, né? Você acha que novas regras como o apoio à pessoa que está jogando ali, apostando, um auxílio para essa pessoa que, sei lá, porventura torne-se uma pessoa viciada, né? Um cara que está toda hora ali jogando. Você acha que novas regras nesse sentido serão adotadas futuramente para esses sites de apostas ou não? A gente pode ver os países que já estão com essa legislação aprovada há mais tempo que a nossa e ver mais ou menos o que está acontecendo lá e fazer uma projeção. Eu vi, os Estados Unidos têm a legislação aprovada há 5 anos. Começou com 2 estados e hoje são 35 estados. Lá, eu dei uma pesquisada nessas campanhas de alerta ao jogo patológico e eu verifiquei que no próprio site das apostas online tem um alerta, tem um warning ali, o aviso a respeito disso. Também verifiquei que tem propagandas na televisão alertando sobre os malefícios do jogo. Então, é algo assim que, por um lado, traz uma receita grande para o Estado ou para o país. A gente está falando aí receitas na cifra de bilhões de dólares e de reais, enfim. Também traz bastante movimentação financeira para as empresas, não só para o país, mas para as empresas, até para os jogadores. A gente viu que parte dessa receita é revertida no Ministério do Esporte, mas, por outro lado, traz riscos que devem ser controlados, que devem ser primeiro monitorados e controlados, mas depois punidos e autuados se não forem cumpridos, né? São regras, lavagem de dinheiro, combate a drogas, ao uso de dinheiro advindo de tráfico de drogas, e manipulação de resultados e jogo patológico, que são malefícios inerentes a esse setor, a essa atividade. Não acho que isso vai ser totalmente deletado, isso não vai deixar de existir, mas eu vejo meios, ferramentas da gente conseguir controlar e minimizar os malefícios para poder potencializar as coisas boas que as empresas, que esse setor pode trazer para o nosso país. Agora, Pedro, vez ou outra a gente recebe aí informação ou vê nos jornais, notícias de pessoas que ganharam um prêmio e não foram retirar.
pergunta fácil para você. Para onde é que vai esse dinheiro? A medida provisória, que vai ser convertida em lei, estabelece que se o apostador, em 90 dias, não retirar o dinheiro, ele vai perder. Esse prêmio é perdido e esse prêmio é revertido num fundo que vai ter a destinação parecida com a destinação do imposto da alíquota de 18%. Então, ele perde o prêmio da aposta. Aliás, o prêmio esse que também é taxado pelo governo. Tá? O governo taxa as empresas em 18%, mas também taxa os apostadores em 30%, o imposto de renda, caso o prêmio ultrapasse R$ 2.200, que é o piso do imposto de renda. Passou de 2.200, 30%, ou seja, quase um terço do que ele ganhar como premiação da aposta, vai ter que ser retido a título de imposto de renda para o governo. O governo é bem rápido aí, bem ligeiro. Não perde nunca. Não, só ganha. É o único que não perde nessa história toda. Agora, Pedro, assim como todos os outros canais de jogos, essas apostas online, existe alguma fiscalização para que não haja nenhuma manipulação no resultado dos ganhadores? Isso. A gente pode falar em dois tipos de manipulação, Thiago. A manipulação dos resultados dos jogos, que aí é uma campanha junto aos jogadores, de conscientização e de punição daqueles que descumprirem, e uma manipulação do próprio site, da própria aposta, que é algo também que, com certeza, será um ponto de atenção dessa secretaria que vai ser criada, ainda não foi, para fiscalizar este setor, essa atividade. Com certeza, haverá critérios e uma fiscalização bem rígida a respeito disso, porque hoje eu sei que existem acusações e investigações de sites que eventualmente manipulam seus números para evitar, fazer com que os apostadores nunca ganhem, né? Como se fosse aquele caça-níquel viciado, ou a própria maquininha de pegar bichinho, que eu adoro pegar com a minha filha e eu nunca consigo, porque parece que aquilo já é programado para que a garra não tenha força para subir com a pelúcia. Mas, enfim, é o que deve ser feito. Agora, doutor, longe da gente aqui incentivar qualquer tipo de contravenção, nada disso. Mas me parece que a única aposta que dá certo aqui é o jogo do bicho, doutor. O camarada aposta lá e recebe aqui, rapidinho. Que curiosamente não é crime, né, no Brasil, é apenas uma contravenção. Então as pessoas continuam apostando. Edson, um ponto interessante que, após a aprovação da lei, essas empresas estrangeiras que hoje exploram essa atividade no Brasil, elas estarão proibidas de fazer publicidade aqui nos nossos veículos de comunicação no Brasil, internet, futebol. Isso vai ser uma mudança radical até nos campeonatos brasileiros. O que se mais vê hoje é isso. O que se mais vê é isso. Essas empresas terão que abrir as filiais ou as matrizes no Brasil para poderem aí então fazer a publicidade e explorar essa atividade, continuarem explorando no Brasil com os brasileiros. Muito bem, parece que nós chegamos aqui ao final do nosso programa. Doutor, quem quiser conversar um pouco mais com o senhor, se orientar um pouco mais a respeito de jogos, de apostas online, faz como para achar o senhor? Nós estamos no Instagram, o Qualiato Advogados, QUAGLIATO, Qualiato Advogados, e vai ser um prazer, Edson, agradeço muito. Foi um prazer participar e discutir um assunto tão importante como esse, Thiago, para a sociedade. Tchau, Thiago. Tchau, Edson. Tchau para você de casa. Até o próximo programa. Estamos encerrando mais um Band Entrevista. Na próxima semana traremos mais um outro assunto aqui para você também aprender um pouco mais, para nós discutirmos juntos, sempre com muita informação aqui na Band+. Se você quiser rever esse ou outros programas, só você acessar os nossos canais e também o portal bandmulti.com. Um grande final de semana para você. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.